Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Ontem eu fiz uma pergunta no final da mensagem, né? Como seria se o presidente Nelson ele fosse o presidente do coro da sua ala? Se ele fosse o bispo da sua ala, né? Então eu fiz essa pergunta e nos grupos de WhatsApp muitas pessoas responderam, tá bom? Na verdade, eu estive no domingo passado em um treinamento. E a pergunta que foi me feita originalmente, né, foi essa, que a mim não, a todos que estavam lendo. Era um treinamento para presidente do Coros de Elders, presidente da primária, presidente das moças, né, para os bispos. Então, a pergunta original que foi feita lá é como seria o seu coro de elders se o presidente Nelson fosse o presidente do coro de elders, né? Quando me fizeram essa pergunta ali naquele treinamento, né, foi com o Elder Leite. Quando me fez essa pergunta ali, eu imaginei o presidente Nelson, se ele fosse o presidente do coro da minha ala. Eu sou o presidente do coro da minha ala, né, ala Jardim P. Mas eu imaginei que se o presidente Nelson ele fosse o presidente do coro da minha ala, ele iria entrevistar todas as duplas de ministração, aquelas duplas de ministração que estivessem com dificuldade em ministrar, ele ia ajudar eles a ministrar. Acredito que ele cuidaria das viúvas, daria atenção a todas as pessoas ali. Eu acredito que ele faria um ótimo trabalho. Por quê? Por conta da entrega que ele tem ao Evangelho, da maneira que ele serve a Deus, tá bom? Então, esse foi o propósito da pergunta quando eu fiz. Eu gostei também das interpretações que recebi no grupos de WhatsApp, né? Das respostas, dizendo assim, olha, tanto faz se é o presidente Nelson ou se é o meu próprio presidente do coro de elders, porque ambos representam ao Senhor. Eu amei essa resposta, né? Não é o fato de ser o presidente Nelson, o meu presidente do coro de elders, que vai fazer com que eu seja uma melhor pessoa. Isso depende de mim. Mas também essa pergunta foi mais no caráter de que mostrar que uma pessoa engajada no evangelho vai fazer com que outras pessoas possam se engajar também, né? Por meio de atividades, promover caravanas ao templo, e incentivar, ajudar a acompanhar as pessoas. Então eu acho que faz uma grande diferença, me ajudou a refletir um pouco sobre o meu chamado no coro de elders também, tá bom? Então gratidão pela participação de vocês na pergunta, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 24, tá bom? Falando sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu vou usar aqui Lucas 24, mas vou me valer dos outros evangelhos aqui também para ajudar a descrever melhor a situação, tá bom? Então vamos começar aqui o versículo 1. Né? Importante notar aqui nos evangelhos, né, que cada um ele conta sobre a ressurreição de uma maneira peculiar e às vezes um pouco diferente. E tem coisas comuns entre eles também, né? Uma coisa comum que todos eles falam que Jesus apareceu primeiro às mulheres, tá bom? Então tem coisa, por exemplo, no caminho de Emaús só conta no livro de Lucas, né? Quando ele está com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que também a gente vai estar estudando aí, tá bom? Mas amanhã quem vai compartilhar a mensagem conosco vai ser o nosso amigo Isaías Freitas, tá bom? Mas depois a gente vai voltar a falar aqui sobre a ressurreição. Vamos aqui no Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, e algumas outras com elas, ao sepulcro, levando as espécies que tinha preparado. Bom, as especiarias que elas tinham preparado eram óleos, unguento, para purificar ali, né? Que eles passavam óleo para o sepultamento. Como Jesus Cristo ele foi sepultado na sexta-feira, foi às pressas ali, né? Nicodemos comprou ali o óleo, passou, mas foi tudo muito rápido. Então elas falaram, não, o Senhor ele precisa de um sepultamento digno. Então elas compraram ali as especiarias, né? Esses óleos, para no domingo, logo na primeira hora, como diz aqui, elas foram até o sepulcro ali para fazer, né, esse procedimento aqui no corpo do Salvador. Porém, né, um detalhe interessante aqui, que em Marcos 16:3, elas diziam assim, e diziam umas às outras,
Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Né, elas não tinham marcado. Eu fico imaginando essas mulheres indo até o sepulcro, né, como se fosse um grupo de mulheres, o grupo da Sociedade de Socorro. Vamos lá fazer a coisa direito, né? Nicodemos e José de Arimateia fizeram as pressas ali, vamos fazer certinho. Então elas foram até lá, mas indo para o caminho, elas falaram, nossa, a pedra foi selada, né? Mateus cita que a pedra foi removida para o lugar ali, fechando o sepulcro. Então elas falaram, nossa, nós estamos indo lá, mas quem vai tirar a pedra para nós, né? Esqueceram de pedir a chave da capela, de alguém para abrir a chave da capela ali, né? Bom, enfim, elas estavam indo lá e estavam conversando sobre isso. E agora, quem vai abrir, né, para nós lá a porta do sepulcro, né? Tirar a pedra. Bom, então aqui eu vou compartilhar do versículo 2 ao versículo 3. Só que aí eu vou compartilhar pela tradução de Joseph Smith, que eu achei mais explicativo, tá bom? Então, do versículo 2 ao 3, diz assim, ó. E elas acharam a pedra removida do sepulcro, e 2 anjos em pé ao lado dela, com vestes resplandecentes. E elas entraram no sepulcro, e não achando o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas por isso. E ficaram atemorizadas e abaixaram o rosto para o chão. Mas eis que os anjos lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Eu gosto muito dessa pergunta. Por que buscais o vivente entre os mortos? Né? Aqui a gente vê um contraste entre coisas opostas, a morte e a vida. Né? A vida é Jesus Cristo, ele é a vida. Né? Então, dessa maneira, eu poderia perguntar, né? Fazer uma aplicação das escrituras da seguinte maneira, né? Aonde a gente está buscando a vida? Né? Será que aqui, como os anjos falam, por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Jesus Cristo já havia ressuscitado, ele vai falar aqui, né? Mas eu gostei dessa pergunta aqui, né? Por que buscais o vivente entre os mortos? Eu gostei aqui, ó. O versículo 5 diz assim, ó. E estando elas muito atemorizadas, baixaram o rosto para o chão e lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Né? Aqui é repetindo o versículo, eu tinha lido na tradução de Joseph Smith, aqui eu estou lendo novamente em Lucas capítulo 24, versículo 5. Então aqui, né, Jesus ele é o autor da vida, então ele é a vida. Ou melhor, onde é que nós buscamos viver? Onde nós buscamos essa vida? É Cristo que é a fonte de toda a luz da vida. Tá bom? Lembramos quando Jesus Cristo foi levantar Lázaro da morte, né? A Marta disse, Senhor, eu sei que Lázaro ele há de ressuscitar no último dia. Eu gosto muito da palavra que Cristo disse para Marta, né? Ele diz lá em João 11, 25, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o próprio Cristo, ele é a ressurreição. Às vezes a pessoa pensa, a ressurreição é um evento que vai acontecer. Cristo, ele é a ressurreição. Por causa que Cristo, ele ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Então, ele é a ressurreição e a vida, né? Então, eu gostei desse versículo aqui. Versículo 6 ainda diz assim, né? Os anjos continuando falando. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou antes, ele ainda estando na Galileia. Então, aqui, aqui onde nós estamos lendo, que é aqui em Lucas 24, né? Aqui menciona que os anjos eles estão relembrando as mulheres do que Jesus Cristo havia ensinado, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, que haveria de padecer na mão dos pecadores e que ressuscitaria no terceiro dia. Já no livro de Mateus e Marcos, né, não tem essa parte dos anjos advertindo elas, olha, vocês não se lembram, né? E aí que fala que quando eles falaram isso, elas se lembraram, né? Vamos acompanhar aqui, ó, o versículo 7. Os anjos falando, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais apóstolos. Os demais apóstolos já mostra, demais apóstolos não, aos 11, que eram os 11 apóstolos, né? Judas já tinha saído, e aqui os demais aqui significa que
tinha muito mais gente do que somente os 11 apóstolos ali, na ocasião que elas foram contar. Porém, né, a gente está lendo aqui em Lucas 24. Em Mateus 28, menciona que Jesus Cristo se encontra com essas mulheres antes dela estarem lá com os apóstolos, né, para compartilhar essas boas novas aqui para eles, tá bom? Então vamos acompanhar aqui rapidinho, é Mateus 28, do versículo 8 em diante. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas chegaram e abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus lhe disse: Não temais, ide dizei a meus irmãos que dirijam-se a Galileia e lá me verão, né? Então, novamente, o Senhor, quando elas saem ali, né, elas tinham acabado de ver 2 anjos falando que por que buscais o vivente entre os mortos, né? E os anjos também instruem elas a ir contar essas boas novas aos apóstolos. Então, elas saem nesse percurso e aqui no livro de Mateus 28 conta que antes delas chegarem lá, para compartilhar essas boas novas aqui, né, para os apóstolos, o próprio Salvador Jesus Cristo se encontra com elas e diz: Eu vos saldo, né? Aqui na palavra, em Mateus, né, 28, essa palavra eu vos saldo, que Jesus Cristo disse aqui, está escrita em grego. E aqui no grego, a palavra eu vos saldo, eu coloquei aqui, ó, em grego significa alegrem-se, fiquem contentes, né? É uma forma de saudação que foi usada ali, né? Desejo de felicidade, bem-estar, tudo isso entra nessa palavra aqui que está escrita em grego, tá bom? Eu acredito que Jesus Cristo tenha falado para elas ou em aramaico ou em hebraico, né? Talvez ele tenha falado shalom, né? Que significa uma paz ali. Então ele é a paz, né? Ele é o príncipe da paz também. Bom, enfim, vamos continuar aqui, versículo 10, né, de Mateus 24. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras com que elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. Ou seja, elas chegaram ali contando, né, aos apóstolos tudo aquilo que ocorreu e que também agora o próprio Salvador apareceu a elas também. Então eu gosto bastante. Versículo 11 para finalizar a mensagem aqui, ó. E as suas palavras lhe pareciam como desvarios e não creram nelas, né? Interessante, todos os 4 evangelhos, eles mostram que os apóstolos foram muito lentos em entender sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez a perspectiva que eles tinham era de que Cristo reinaria e seria um governo político, né? Que tiraria eles da mão dos romanos, coisa assim. Mas Cristo ensinou várias vezes claramente que ele haveria de padecer e que haveria de ressuscitar, né? Interessante um contraste aqui é que os líderes religiosos, né, os saduceus, os fariseus, eles estavam atentos a isso, né? Porque eles foram até Pilatos e havia falado, fornece, né, guardas para guardar o túmulo, né, o túmulo ali, o sepulcro dele, porque ele mesmo disse que ao 3º dia ressuscitaria. Não que eles crescem que Jesus Cristo ia ressuscitar, mas falou, os discípulos poderiam tirar o corpo de Jesus, e aí o primeiro erro seria pior do que o segundo, né? E aí então ele pegou e pediram, né, guardas ali para ficar tomando conta, né? Mas nada disso adiantou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso essa semana ainda. Então essa parte aqui, né, que fala que as mulheres foram até os apóstolos ali, os demais que estavam ali, e eles não creram, né? Não é que eles não creram que não havia ressuscitado, eles, às vezes, eles queriam racionalizar, né? Falar, elas foram no sepulcro errado, né? Elas estão emotivas, elas não estão sabendo o que estão falando, estão delirando, né? Então, eu acredito que eles devem ter pensado isso. Mas uma coisa da cultura da época ali, né? É que as mulheres, elas não eram bem ouvida em testemunhos, tá bom? E é muito interessante que foi as primeiras pessoas que Jesus Cristo apareceu, foi as mulheres, né? Jesus Cristo sempre saindo ali do protocolo, né? Deus, ele não segue protocolos, né? A gente imagina, por exemplo, no nascimento de Jesus Cristo. Quem foi os primeiros a receber a notícia? Né? Foi os pastores que estavam em Belém.
Você sabia que os pastores, eles não eram confiáveis para testemunho? Aliás, existia uma lei que proibia os pastores de prestar testemunhos em tribunais, porque eles não eram confiáveis, né? E olha só, quem recebeu e prestou testemunho foi os pastores. E agora as mulheres, que não tinham tanta voz ativa naquela época, foi as primeiras a prestarem o testemunho também, a receber a visita do Salvador. Então eu acho bem interessante. Vou finalizar aqui, né, falando já que é testemunho, né? Acho que não importa a profissão que você tem, se você é juiz, dependendo de qualquer profissão que você tem. O importante é você ser uma testemunha de Jesus Cristo. Quando nós nos batizamos, nós fazemos convênio de servir de testemunha de Deus. Está aqui em Mosias 18, versículo 9. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontrei, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contado com os da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Então é esse o testemunho que eu quero compartilhar com vocês, que nós devemos ser testemunha sobre a ressurreição de Jesus Cristo, do que ele significa na nossa vida. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.